Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Determine o domínio das funções definidas por. Aí eu tenho a letra A com uma função e a letra B com uma outra função, e estou precisando aí definir o conjunto domínio dessas funções. Aí lembra, né, o que é o conjunto domínio. O conjunto domínio é o conjunto formado pelos elementos x que são válidos na função. Então, o conjunto domínio se relaciona ao conjunto dos x. Deixa eu colocar aqui embaixo, olha só. O conjunto domínio, ele é formado por quem? Pelos elementos x que são válidos. Como assim elementos x que são válidos? Os elementos que eu posso substituir no lugar do x. Nessa função aqui, por exemplo, ó, x igual a 2. Então, esse exemplo não foi... depois eu volto para o 2, tá? X igual a 10, tá? X igual a 10. Se eu colocar aqui no lugar desse x 10, 3 vezes 10, 30, 30 mais 1, 31. Problema, numerador igual a 31? Não tem problema. X igual a 10. Se eu coloco no lugar desse x aqui 10, 10 menos 3, 7, eu tenho aqui raiz de 7. É uma brada, é uma raiz inexata? É, mas existe. Então isso tem como resolver. Então esse x igual a 10, ele é permitido. Ele é um elemento que faz parte do conjunto domínio. Ele é um x válido. Por quê? Porque não me causou nenhum tipo de problema quanto à existência de alguma operação ou de alguma qualidade matemática. Então o x igual a 10 faz parte desse domínio. Agora vamos pensar numa outra coisa. Vamos pensar naquele exemplo que eu fiz antes, né? Que é o x igual a 2, por exemplo. 3 vezes 6 mais 1, 7, em cima está nenhum problema. E embaixo eu tenho um problema, porque 2 menos 3 é menos 1. E aí eu tenho aqui, ó, raiz de menos 1. E aí dentro dos reais eu não consigo extrair, né? Não consigo resolver raiz de número negativo com índice par. Como aqui índice 2 é par, então eu não consigo resolver dentro dos reais. Então significa que esse elemento 2, ele não pertence ao domínio dessa função. Ele não é um x válido, ok? Então mais ou menos é essa a ideia de domínio. Domínio, então, só quem pode participar são os elementos que são passíveis de serem substituídos no x. Se eu tenho uma lei assim, ó, uma lei simples, y igual, sei lá, 3x mais 8, aqui no lugar desse x, observa que eu posso colocar o número que eu quiser. Positivo, negativo, posso colocar o zero, posso colocar número com vírgula, posso colocar fração. Então, como aqui no lugar do x eu posso colocar qualquer coisa, para essa função se costuma dizer que o seu domínio dessa função é igual ao conjunto dos números reais. Ok? Então, tá aí uma explicação assim, mais ou menos resumida, do que se refere ao conceito de domínio, né? Ao conceito de domínio. Bom, na hora de tu prestar o domínio de uma função no exercício, tu não tem que te preocupar com os casos gerais, porque em geral o domínio da função é o quê? Todos os números reais. Então tem que te preocupar o quê? Com as exceções, com aqueles casos onde tu substitui o x e resulta alguma coisa que não existe dentro da matemática. Então te preocupa no estudo do domínio com as exceções. E aí eu preparei uma lâmina só para a gente definir aí os casos de exceções do conjunto domínio, e a gente vai chamar isso de estudo do domínio, tá? Então, antes de mais nada, eu te digo, normal, o que é o normal? O normal é que o domínio da função seja igual aos reais. Isso é o normal, isso é o que acontece com quase todas as funções. Aí nós vamos para as exceções.
primeiro caso de exceção. O primeiro caso de exceção é quando a função apresenta, a variável apresenta o x no denominador. Ficou feio isso aqui, tá? X no denominador. Então, que lei eu vou usar para isso? Eu vou dizer que o denominador tem que ser diferente de zero. Claro, né? Não existe denominador igual a zero. E aí, vamos tratar disso com um exemplo. Colocar um exemplo. Vou colocar um exemplo para cada caso, tá? Então, f de x ou y igual, por exemplo, aqui a 3x menos 6 sobre, sei lá, 2x mais 10. Olha só, será que o domínio dessa função é reais? Não. Por que não? Porque eu tenho aí uma exceção que é o quê? A presença do x no denominador. Não esse x aqui, ó. Por esse x, o domínio, todos os reais. Tá? Então esse x é um x inocente. Não interfere em nada o domínio. Agora, esse x aqui é a minha preocupação. Por quê? Porque ele está no denominador. E o que acontece quando o x está no denominador? Denominador, está aqui em azul, ó, diferente de zero. Então eu escrevo isso. Denominador, 2x mais 10, diferente de zero. E aí é só isolar. 2x, diferente de menos 10, x diferente de menos 10 meios, e portanto x é diferente do menos 5. Domínio da função. Como ficou, professor? Ficou assim, ó. X pertence aos reais, qualquer número real, desde que, tal que, x seja diferente do menos 5. E aí, fechou. Ou também pode falar que esse domínio da função é igual a números reais menos o elemento 5. Ok? Também dá para fazer isso. Então, esse é o caso. Então, quando tu olhar para uma função e tiver um x lá embaixo, te liga. Esse denominador tem que ser diferente de zero. Arma esse denominador igual a zero e isola o x. Simples assim. Vamos aí para o segundo caso. O segundo caso é quando eu tenho um x dentro da raiz de índice par. X, botar assim, ó, na raiz, tá? Tu sabe que na raiz é ele fazendo parte do radicando, tá? Para não escrever assim tão, de uma forma tão rigorosa, x fazendo parte, ou x estando no radicando. Então, para fazer mais simples, x na raiz, tá? Tu sabe que é dentro, no radicando. X na raiz de índice par. De índice par, tá? Se for de índice ímpar, não tem problema nenhum. Então, x na raiz de índice par. Qual é a lei? Assim como eu tinha aqui denominador diferente de zero, aqui eu vou ter uma lei também de resolução. Qual é a lei? A lei é que o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Porque se o x está aqui dentro, ó, aqui dentro tem que ser o quê? Tem que ser um número positivo ou zero. Né? Então essa é a lei. Então é isso que eu vou escrever ali, ó, que o radicando, o que é radicando? É o interior da raiz, tudo que está dentro da raiz. Então o radicando tem que ser o que? Maior ou no mínimo igual a zero. Então essa é a lei que eu vou utilizar. E aí já vou estabelecer um exemplo aqui. F de x igual 5x. Não, esse exemplo aqui não. Raiz
sexta de 3x menos 21. Tá? São exemplos simples, tá? Exemplos categóricos, mas que justamente servem para te dar a ideia da definição. Tá? Então aqui está a lei que eu vou usar. Olha só, será que essa função tem como domínio todos os reais? Será que eu posso dizer isso? Ó? Domínio todos os reais? Não, não posso. Por quê? Porque eu estou diante de um caso de exceção. Por que exceção? Porque o x está dentro da raiz de índice par. Se fosse assim, f de x igual a raiz cúbica de 3x menos 21, nenhum problema. O x dentro da raiz, mas índice ímpar. Daí não teria problema nenhum. Mas como ali é raiz sexta, é índice par, portanto eu estou realmente diante de uma situação de exceção e aí eu tenho que tomar cuidado. Né? E aí como se resolve isso? Usando a regrinha em azul. Radicando maior ou igual a zero. Radicando isso aqui. Ó. Então 3x menos 21 maior ou igual a zero. É uma inequação do primeiro grau, que eu vou resolver por isolamento. 3x maior ou igual a 21, x maior ou igual a 21 terços, olha só, bem devagar, x maior ou igual a 7. Então significa que no lugar desse x só pode ter ou 7 ou um número maior. E aí o domínio fica expresso por x pertencentes aos reais, desde que esses x sejam maiores ou iguais a 7. Ou seja, do 7 para mais infinito. Também posso representar isso como intervalo, né? Só por curiosidade aqui, ó. Fecha no 7. Isso vai até mais infinito aberto. Ok? Então, primeiro caso, x no denominador, denominador diferente de zero. Segundo caso, x na raiz de índice par, significa radicando maior ou igual a zero. E aí nós vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é quando eu tenho o x na raiz de índice par. Mas aí está igual ao segundo caso. Sim, é o x na raiz, x na raiz de índice par, mas ao mesmo tempo no denominador. Então é como se fossem as duas coisas juntas aí. Ó. Então o x vai estar dentro da raiz de índice par, só que essa raiz está embaixo, está no denominador. Então junta duas coisas. As duas coisas. Então esse terceiro caso ó, é como se fosse o primeiro caso mais o segundo caso. E aí resulta o terceiro caso, como se fosse isso. E aí qual é a regra que eu vou usar nessa situação? Muito fácil. O radicando, que é o material interno da raiz, né? Esse radicando tem que ser apenas maior que zero. Agora não pode ser igual. Claro, né? Por que não pode ser igual? Porque o denominador tem que ser diferente de zero. Tá aqui, ó. E aí eu sigo a resolução de um exemplo. Olha só, f de x igual menos 2x mais 5 divide pela raiz quadrada de 5x menos 30. Tá, ficou feio esse 30 aqui pra caramba. Aí. Bom, e aí, será que o domínio dessa função, será que eu posso falar que são todos reais? Não. Por que não? Porque eu tenho aí
um caso de exceção. Por causa desse x aqui, professor? Não, esse x aí tá bacana. Esse x aí tá no numerador. Então ele não está no denominador, ele não está dentro de raiz, então ele está tranquilo. Por ele, o domínio realmente seriam todos os reais. Mas esse x aqui, ó, toma cuidado. Ele está na raiz de índice par e ao mesmo tempo no denominador. Então, por causa dele, eu não posso falar que o domínio dessa função é igual a todos os reais. E aí, resolvo usando ali a regrinha. Radicando maior que zero. Quem é o radicando? 5x menos 30. Então, 5x menos 30 maior que zero, né? E na equação do primeiro grau, bem simples. 5x maior vem para cá mais 30 por isolamento. X maior que 30 quintos. E o x maior que 6. E aí aquela velha historinha, domínio da função igual x pertence aos reais, desde que o x, tal que o x seja maior que 6. Ok? E aí então eu tenho exemplificado aí os 3 casos mais importantes, certo? O que pode acontecer aí, além disso, acho que o meu espaço aqui não é suficiente, mas eu vou tentar mesmo assim, é a mistura de 2 casos no mesmo exercício que tem lá na outra lâmina ali de exemplo, tá? Então seria uma função, deixa-me ver assim, ó, f de x igual, vou colocar aqui raiz quarta de 2x menos 8, eu estou colocando valores aqui facilitadores para os meus cálculos, né, que eu não sou bobo nem nada. E aqui embaixo eu vou colocar raiz de 3x menos sei lá, menos 30, tá? E olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho 2 situações. Esse x aqui, ó, ele está no segundo caso. Então eu tenho que fazer um estudo para ele. E esse x aqui está no terceiro caso. Então também tem que fazer um estudo para ele. Então na realidade eu vou fazer 2 situações, 2 cálculos. Então olha só, eu vou começar pelo x de cima, que está no segundo caso. Então o que diz o segundo caso? Radicando maior ou igual a zero. Então 2x menos 8 maior ou igual a zero. 2x maior ou igual a 8. X maior ou igual a 8 meios. X maior ou igual a 4. Então é a minha primeira conclusão. No domínio só pode entrar números maiores ou iguais a 4 por enquanto. E aí vou para o outro caso, que é o terceiro. O que diz o terceiro? Radicando maior que zero. Então 3x menos 30, que está embaixo, tem que ser agora maior que zero. 3x maior vai para lá 30, x maior que 30 terços, x maior que 10. Então o x tem que ser maior que 10. Então note que agora eu tenho 2 afirmações a respeito do domínio. Uma está dizendo que o x tem que ser maior ou igual a 4, e a outra está dizendo maior que 10. Então vou montar aqui, ó, domínio da função igual. Esse conjunto é formado pelos x pertencentes aos reais. Tá ok. E aí o que eu coloco? Bom, aí pensa comigo. Ó. Se o x é maior ou igual a 4, ele necessariamente ele não precisa ser maior que o 10. Então essa lei aqui não é uma lei muito adequada. Mas por outro lado, se eu te digo
o x tem que ser maior que 10. Se ele for maior que 10, automaticamente ele é maior que 4. Não tem como um número ser maior que 10 e não ser maior que 4. Então significa que essa lei ela prevalece sobre a outra. E aí eu posso dizer que o domínio é formado pelos x pertencentes aos reais, onde o x ele é maior que 10, porque sendo maior que 10, ele já é também maior ou igual a 4. Ok? E aí eu tenho então uma lâmina aí de exemplos resumindo o estudo dos casos mais importantes de domínio, ok? Com isso, eu posso voltar e resolver os exercícios. Esse vídeo não vai ficar dos mais curtos, né? Vai tomar o teu tempo, mas eu sempre gosto de reforçar. Se tu está usando o vídeo para estudar, é porque tu tem que ter tempo. É o teu praticamente único investimento. É colocar o teu tempo à tua disposição para tu estudar, né? E aí eu sempre procuro fazer o vídeo dessa forma, bem explicado, né? Que contemple aquele aluno que tem uma deficiência mais básica para entendimento do exercício e também serve para aquele aluno que já é um pouco mais avançado, né? Claro que às vezes aquele aluno que já está um pouco esperto, o vídeo é lento, fica meio cansativo, dá vontade até de me xingar, mas tu tem que pensar, né, que o objetivo é que contemple todos que estejam assistindo, independente do nível, né, em que eles se encontram, tá? Vamos adiante. Eu tenho que resolver determinar o domínio dessa função. Olha só, esse x aqui, ó, tranquilo, bacana, não interfere em nenhum caso que foram vistos ali na outra lâmina. Mas esse x aqui está com problema. Por quê? Porque esse x está dentro da raiz de índice par. Então isso aqui, ó, é o que nós vimos lá como sendo o segundo caso. E o que dizia no segundo caso? Que o radicando, só para te lembrar, ó, tem que ser, aliás, é terceiro caso, né? Radicando maior que zero. Por que terceiro caso? Porque além do x estar dentro da raiz, está embaixo. Segundo caso, se fosse f de x igual raiz de x menos 3. Se o x estivesse em cima, tivesse, sei lá, um 7 aqui, ou não tivesse nada, fosse assim, né? Daí seria segundo caso. Mas como a raiz está embaixo, eu tenho aí terceiro caso. Aqui é terceiro caso, vai ficar muito feio esse terceiro aqui. Olha só, vamos dar uma melhorada aqui, vamos abrir um buraco aqui, né? Já que é para ficar feio mesmo. E aqui então eu tenho o terceiro caso, tá? Radicando maior que zero. E aí segue o baile. X menos 3 maior que zero. X maior que 3. Velho, é só isso. Domínio da função. X pertence aos reais, tal que x é maior que 3. E deu. Ok? No segundo exemplo deu um problema, porque esse x aqui, ó, ele já está manifestando um caso de exceção. Por quê? Porque esse x está dentro de uma raiz de índice par, não é embaixo, então não é terceiro caso, mas é segundo. Então esse x aqui, ó, ele vem do segundo caso. Segundo caso, tu lembra como é que é? Radicando, me ajuda aí. Radicando o quê? Isso, maior ou igual a zero, porque está em cima. E esse outro x aqui? Bom, esse outro x aqui, ele também está dentro de um caso. Qual caso? Terceiro caso. Por que terceiro caso? Porque ele está dentro da raiz de índice par e ao mesmo tempo no denominador. Como aconteceu aqui, ó. Então, terceiro caso, o que a gente fala? Que o radicando, ele é apenas maior que zero. Então, isso aí são as minhas guias de resolução. E aqui vai acontecer uma coisa bem importante, que esse 2 aqui ele é negativo. Isso vai acontecer uma coisinha ali mais adiante. Vamos lá. Começando com a de cima aqui, ó.
5x mais 2, que é o radicando, isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, 5x tem que ser maior ou igual a menos 2, x maior ou igual a menos 2/5. E aí, deixo isso em banho-maria, não tem mais o que fazer. Vou para o outro, que é o do terceiro caso. Radicando menos 2x mais 4, ele tem que ser o quê? Tem que ser maior que zero. Por quê? Porque está no denominador, então tem que excluir a possibilidade de ser igual a zero. E aí resolvo menos 2x maior que isolamento, ó, menos 4. E aí toma cuidado, toma muito cuidado. X, aqui menos 4, vai passar dividindo aqui menos 2. Só que, cuidado, quando tu passa numa inequação, o número está multiplicando, dividindo, o sinal da desigualdade altera. E isso aqui vai ficar menor. Tá? Então, cuidado. Por quê? Porque esse menos 2 aqui era negativo. No caso do 5, ó, positivo, quando ele passou para baixo, dividindo, ele não alterou a boca do sinal. Continuou maior ou igual. Mas quando o número é negativo que multiplica, quando tu coloca ele ali embaixo dividindo, troca o sinal. Ok? E aí eu tenho que x é menor que 2. Bom, então olha só o que está acontecendo. Aqui está dizendo que o x tem que ser maior que menos 2/5. Aqui está dizendo que o x tem que ser menor que 2. Então o conjunto domínio ele pode ser escrito dessa forma, facilmente. Ó. X pertence aos reais, então o domínio são os números reais. Todos? Não. Desde que esse x ele seja maior ou igual a menos 2/5. Olha só. Está aqui, ó. Maior ou igual a menos 2/5. E ao mesmo tempo esse x tem que ser menor que 2. Então são os x entre menos 2/5 e 2. Está aí o domínio. Às vezes fica chatinho de entender, de enxergar isso, né? A partir dessas duas respostas, montar esse domínio. Então o que se faz? Dá para fazer um desenho aí bem simples. Na primeira, tá fazer a linha horizontal, né? Fazer a linha horizontal e vai marcar aí uma bolinha para o menos 2/5. Então vou botar uma bolinha aqui, ó. Nota que eu pintei a bolinha, menos 2/5. Pintei a bolinha porque tem sinal de igual aqui embaixo. E aí diz que é maior ou igual a menos 2/5. Então é de menos 2/5 para frente. Então de 2/5, ó, para cá, ó, tudo isso. Ó. Tudo isso. Tá? E o outro conjunto é x menor que 2. Aí eu faço uma linhazinha também e coloco a bolinha do 2. Só que a bolinha do 2, ela é vazada, né? Vou botar aqui, por exemplo. E aí, aqui tá a bolinha do 2. E diz que o x é menor que 2. Ora, menor que 2 são aqueles que estão antes do 2. Em direção ao menos infinito. Então aqui vai para mais infinito. Aqui para menos infinito. Tá, e a resposta disso é o que, professor? Bom, a resposta disso ela é bem fácil. Tu vai estabelecer aqui uma terceira linha e vai fazer a interseção. Ó. Pontilha aqui na raiz. Pontilha aqui na raiz e ver o que repete nos dois ao mesmo tempo. Vai perceber que esse miolo aqui, ó, é o que aparece nas duas respostas. Então fica desde menos 2/5 até o 2. Então isso aqui é o intervalo correspondente ao domínio. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.